Então, na volta de Jesus, os santos, os seus corpos se recomporão, se unirão às suas almas, e agora, corpo e alma habitando com o Senhor para sempre. Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Paulo diz também: de modo nenhum nós precederemos aqueles que dormem. Na igreja de Tessalônica eles estavam tristes porque os crentes tinham morrido. Paulo vai dizer: não, nós os encontraremos. A morte não tem a última palavra. E quando Jesus voltar, nós não precederemos. Eles têm a primazia. Antes de sermos arrebatados, eles ressuscitarão e terão seus corpos redimidos. Primeira maneira que Jesus redime o santo. Segunda, o arrebatamento. Para que é? Para aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, a redenção se dará assim. Na volta de Jesus, quando os justos estiverem aqui, eles serão raptados, eles serão retirados, eles serão arrebatados nesse glorioso relato de Jesus. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, dos quatro cantos dos ventos, de uma extremidade do céu à outra, e então ele vai recolhê-los, arrebatá-los. Irmãos, não se engane, Jesus vem, e Ele vem redimir você, Ele vem tirar você daqui, Ele vem tirar você do cativeiro da corrupção, Ele vem redimir você, meu irmão, desse corpo de pecado, Ele vem ressuscitar aqueles que você tanto ama, Ele virá redimir os justos, tanto os mortos quanto os vivos. Quantos creem nisso? Eu acho que você não crê, não. Eu cresci assistindo. Estou dizendo que tudo que eu vi era certo, não. Inferno em Chamas. Vendo esse tipo de filme. Eu cresci vendo quando teve a guerra no Golfo. Ih, Jesus está voltando. Guerra no Vietnã. Ih, Jesus está voltando. Havia uma ardente expectativa esperançosa com a volta dele. As pessoas ansiavam para que Jesus voltasse. A igreja perdeu essa perspectiva, que ela está tão enterrada nessa terra, que ela não aspira, anela, anseia pela volta do Salvador. A Bíblia diz que o céu se abrirá do oriente ao ocidente, e então aparecerá o Filho do Homem com poder e glória, e ele arrebatará a sua igreja. Você quer ver esses dois relatos em um só texto? A volta de Jesus compreende redenção dos justos, não é isso? Como ele faz isso? Ressuscitando os justos primeiro, corpos glorificados. E os vivos arrebatando. Um só texto mostra isso. Está em 1 Coríntios 15, 51. Presta atenção. Escute. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o pecado, o seu aguilhão? Ora, a força do pecado a força da morte é o pecado, o aguilhão do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Ele virá, meu irmão. Agora,
Entretanto, todavia, não obstante, sem embargo, há um fator importante que coloca um tempo para essa redenção. Escute isso aqui. Eu disse que a volta é juízo dos ímpios, mas o juízo não é aplicado, vai aplicar amanhã o juízo? Não, tem que ocorrer algo. Atingir a medida dos amorreus. O pecado chegar diante das narinas de Deus como algo abominável. E isso, não se engane, já está acontecendo. Redenção dos justos. Vai redimir amanhã? Jesus volta amanhã? Não. O que precisa acontecer? O verso 14 nos dá uma pista. Do 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que é isso? Jesus não pode vir ainda para redimir os justos, enquanto o número total dos justos, dos eleitos, não for primeiro alcançado. Existe aproximadamente mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Quase 1/3 da população mundial ainda não foi evangelizada. Para Jesus voltar e redimir os justos, o número total dos justos tem que ser alcançado. Escute, a igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo. A igreja de Cristo, queira você ou não, a igreja de Cristo está na Coreia do Norte. A igreja de Cristo está no Afeganistão, está no Paquistão, está na Arábia Saudita. Só ainda não foi alcançada. Está lá. Então, ele não pode redimir aquilo que ele ainda não alcançou. Capite? You understand? A redenção dos justos, escute, só pode se dar quando o último eleito for alcançado. Isso só acontecerá quando a igreja cumprir a tarefa da grande comissão, o evangelismo mundial, as missões transculturais. Agora, o senhor disse que isso nos traria um sinal se está próximo ou não. Sim, nós somos a única geração que tem tecnologia, agência missionária, imprensa, para evangelizar esse mundo inteiro para Jesus. Se o apóstolo Paulo fosse dotado dos recursos que nós tivéssemos, eu creio que um continente ele ganharia no quarto dele, desde que tivesse Wi-Fi. Imagina o apóstolo Paulo com um canal no YouTube. Imagina o apóstolo Paulo na Sociedade Bíblica do Brasil. Que é isso? Grego, latim, chinês, cantonês, aramaico, japonês, hindu. Uau! Nós temos, meu irmão. Conferências são realizadas em todas as partes do mundo. Bíblias traduzidas para dezenas, centenas de idiomas. Igrejas subterrâneas crescendo. Na janela 1040, livros sendo publicados e distribuídos no mundo todo. E missionários sendo enviados. Esta geração há de cumprir a tarefa da grande comissão até alcançar o último.